As águas de Guaiabá ainda costumavam encontrar a rua da praia. No centro de Porto Alegre, a igreja de Nossa Senhora das Dores começou a ser construída. Era uma capelinha no início, virava para Riachuelo. Lembra a arquiteta e parte da equipe de restauro da igreja Dores Oliveira. Demorou quase um século para ficar pronta. Sua pedra fundamental foi lançada em 1807, em 29 de novembro daquele ano. A família real portuguesa saía em fuga para o Brasil. Em seguida, Portugal foi invadida por tropas napoleônicas. O Brasil era um país de produção interna, cuja base eram os engenhos de açúcar. Os senhores de engenho permaneciam no topo da pirâmide social, seguidos por uma classe média, formada por funcionários públicos, feitores, militares, comerciantes e artesãos. Na base da sociedade estavam os escravos, de origem africanas, considerados simples mercadorias. Os escravos, os responsáveis por erguer a igreja, por volta do ano de 1800, na vila de Porto Alegre, existia somente a Catedral da Matriz, onde atuavam várias irmandades católicas, inclusive a devota a Nossa Senhora das Dores. Em 1807, a Irmandade resolveu erguer seu próprio templo em homenagem à santa. No início, donativos eram coletados e doados pela comunidade para construir e decorar a igreja. Logo em 1813, a primeira parte da obra estava concluída. A erupção da Revolução Farroupilha e seus inúmeros conflitos fizeram com que as obras da igreja estagnassem. Mesmo assim, ela foi mantida aberta ao público para os cultos. Somente em 1857, com a cidade adentrando num novo período de crescimento, sua construção foi retomada. O andamento do projeto foi avançando com vários percalços. Em 1864, a igreja possuiu a contar com uma área de atendimento médico, voltada aos enfermos da Guerra do Paraguai. A Igreja das Dores levou 97 anos para ser concluída, e segundo Dores, isso a transformou num testemunho da própria evolução cultural da cidade. Construída em estilo barroco, a igreja tem duas torres de cerca de 50 metros e uma alta escadaria no conjunto harmonioso. Iniciada dentro dos padrões usuais do barroco português, a igreja terminou na fachada e nas torres, com sabor de arquitetura alemã, como Porto Alegre, que experimentou ao longo do tempo a mesma transformação. Tombada em 1938 pelo Instituto ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a mais antiga igreja de Porto Alegre, se caracteriza pelas duas torres e pelos 65 degraus que a ligam à Rua da Praia. Dores afirma que inicialmente no estilo barroco, a fachada acabou tendo uma linguagem eclética, projetada pelo arquiteto Júlio Weiss. Existiu uma lenda que justifica tanto a mescla de estilo artístico quanto o atraso sofrido ao longo dos anos em suas reformas e construção. A demora, diz a lenda, nada teria a ver com cálculos mal feitos, mas sim com preconceito e injustiça. Todos os recursos ali empregados vinham de doação dos moradores mais ricos de Porto Alegre. Assim, o andamento da construção dependia da quase sempre escassa boa vontade desses doadores. Conta a lenda. De vez em quando, se a situação permitisse, entregavam madeiras, pedras, bronze para os vitrais. Vez que outra, a oferta vinha em dinheiro. Outra forma de contribuir com a construção era através do empréstimo de escravos. Afinal,
Eram os negros que faziam todo o trabalho braçal naqueles tempos, emprestando alguns de seus cativos para lides da construção. O senhor dos escravos ficava com a consciência limpa e com a certeza que estava garantindo o seu lugar no céu, à custa do suor dos outros, afirma o escritor e jornalista Pedro Assi, que pesquisou o contexto da época para contar a lenda em seu livro. Ele afirma que grande parte dos fatos que ajudam a história a ganhar traços mais reais são ruídos de almanaques e jornais da época. Depois de anos dedicando à construção, só faltavam as duas torres para concluir a obra. Sendo assim, a imagem de Nossa Senhora das Dores foi colocada no altar. Quando uma das pedras que adornavam a estátua sumiu, Josino foi acusado. Naquele tempo, pouco adiantava contestar acusações. As pessoas, ainda mais um escravo, podiam ser condenados sem provas. Cabia a Domingos, proprietário de Josino, escolher sua sentença. Domingos teria condenado à morte, enforcamento. Escravos, afinal de contas, eram coisas que se vendiam e se compravam, um a mais ou menos, e não faria nenhuma diferença para um grande proprietário como ele, conta Assi. Quem se importava com a alma de um escravo? Muitos acreditavam que os negros nem alma tinham, não adiantava reclamar. Na época, em frente à igreja ficava o Pelourinho de Porto Alegre. A praça era utilizada para a instalação da forca, onde eram executados os criminosos. Conta a lenda que Josino foi executado nesse local, bradando sua inocência e regando uma praga de que seu patrão nunca veria a obra da igreja ser concluída. Ao longo dos anos, várias estruturas e planos arquitetos foram modificados, tal como o projeto das torres, fatores e esses que, segundo a comunidade, devem ser a praga rogada por Josino. O fato é que a igreja foi inaugurada em 1903 e tem se mantido firme desde então. Afirma a arquiteta Doris Oliveira. Doris foi responsável pela fiscalização da primeira fase do restauro, entre 2008 e 2012. Ela fez parte da equipe que liberou o acesso às torres e renovou o piso de concreto do salão principal. A igreja passou por várias etapas na restauração, mas nenhuma alteração foi realizada. Segundo Doris, o acesso às escadas em madeira que levam aos sinos estavam completamente bloqueados. Tudo teve que ser refeito, mas é um trabalho minucioso e lento. Hoje, a igreja passa a segunda fase de restauração, que facilita visitas turísticas. Vão ao local, mas atualmente os passeios são limitados, com a conclusão da reforma, prevista para o fim de 2017. Os visitantes poderão participar de visitas guiadas às Torres do Templo, aprovado em 2015 pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado e patrocinado. O projeto prevê restauro do retábulo, da capela suplementar, do telhado, de bens entregados à Capela Amor, como altar, pinturas, portas, tribunas, além também da implementação do plano de prevenção contra incêndios. A exceção de projetos de restauro da base, também para que um museu de arte sagrada seja instalado futuramente. Assim, um acervo com mais de 2.000 itens poderá ser visto pelo público. E um espaço muito especial, belo por si só, independente da função religiosa, é uma das construções que mais guarda história na cidade.